Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem está feliz aqui essa noite? Animado? Aleluia. Feliz Dia dos Pais para todos os papais que estão presentes. Essa é uma noite abençoada, uma noite de ceia. Nós vamos celebrar nossa vitória em Cristo. Nós vamos comer do Cordeiro. Amém? Essa semana a gente fez a ceia na casa de Cris. Quero mandar um abraço especial para ela. Eu creio que logo ela vai estar junto com a gente aqui, cultuando e adorando ao Senhor. Está ali a irmã Zéza, que estava na UTI, desenganada, e hoje está aí celebrando Jesus. Glória a Deus por isso, irmãos. Isso é motivo de a gente se alegrar no Senhor. Deus é bom, amém? Quem está animado aqui para essa noite? Então, como hoje é um dia de paternidade, o Dia dos Pais, eu queria falar um pouco sobre Deus como Pai. Amém? O que Jesus veio revelar. Abre tua Bíblia no livro de Salmos 27, verso 10. Hoje há muitas pessoas que não compreendem Deus como Pai. Para o mundo Ele é Deus, mas para nós Ele é Abba. Só um amém, tá bom. Você precisa ter um entendimento de Deus como Pai. Essa revelação. Não há problema algum chamar Deus de Deus, amém? Mas Jesus veio a um planeta de órfãos revelar o que nós mais precisávamos: um Pai. Todos do Velho Testamento conheciam Deus como Tzidkenu, Rafá, Jireh, El Sabaoth. Deus nunca tinha se revelado até Jesus chegar como Abba, como Pai. Salmo 27, verso 10 diz: embora meu pai e minha mãe tenham me abandonado, o Senhor me acolherá. Acolherá aqui em hebraico é me adotará como seu filho. Vamos abrir em Romanos capítulo 8, verso 15. Você sabia que quando a gente escuta um sermão sobre Deus como Pai, nos púlpitos há uma barreira nos corações das pessoas, que está ligado à ausência de paternidade? Pessoas que não tiveram pai, ou pessoas que tiveram pais irados, pais ausentes, na maioria das vezes tem uma dificuldade e uma crença no coração de entender Deus como seu Pai. Essa ligação paterna traz uma imagem errada sobre Deus. Por mais que alguém tenha te abandonado, o Salmo está dizendo, Deus jamais te abandonará. É importante enxergar Deus como Abba, porque a maior revelação, a coisa mais importante que Jesus veio fazer, eu sei que Ele veio para nos salvar, nos redimir, perdoar nossos pecados, mas a coisa mais importante foi revelar Deus como Pai. Foi trazer o entendimento de Abba para nós. E por isso é tão precioso você compreender. Eu ia falar um pouco sobre comunhão, sobre a questão da ceia, mas isso me veio mais forte no coração e a gente vai entrar um pouco por aqui hoje. Amém? Romanos 8,15 diz: pois vós não recebestes um espírito que vos escravize, para andardes mais uma vez atemorizados, mas recebestes o espírito que os adota como filhos, por meio do intermédio do qual podemos clamar Abba. Essa palavra adoção, porque não tem uma palavra aqui em grego para essa versão que era preciso, então foi colocada a palavra adoção. Adoção é ser posicionado, ser colocado como. Nós não fomos adotados, amém? Por causa de Jesus nós fomos inseridos de volta na posição pela qual o homem nunca era para ter saído. Qual posição é essa? De filhos de Deus. João capítulo 1 e 12 ele diz: todos aqueles quanto neles creram, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. O maior poder que existe é em ser filho. Eu sempre digo isso e vou repetir: você não precisa de uma posição para servir. Ser pastor, diácono, presbítero, não. Você precisa entender que é filho. Esse é o maior poder e maior autoridade. Sabe quando na igreja me nomearem papa, aí agora eu vou fazer alguma obra para Deus? Não. Quando Jesus, ele começa o seu ministério terreno, a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, Lucas 3, que ele vai para o batismo. João está batizando,
E João sempre profetizou dizendo: vai vir um que eu não sou digno nem de desatar as sandálias de seus pés. Eu batizo com água, ele vai vos batizar com o Espírito Santo e com poder. E aí quando Jesus é batizado nas águas, chega Jesus e ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Diferente do Cordeiro do Velho Testamento, que cobria o pecado, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado. Ele resolveu. João Batista estava dizendo: esse que está vindo vai resolver de vez o problema do pecado. Eu estou falando pecado como natureza, estado, hamartia em grego, não ações do pecado, que é hamartanos, amém? Você nasce de novo e a natureza que você tinha de pecado é destruída em você. Isso significa nascer de novo. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é uma nova. Em Cristo você foi feito uma nova criatura. O que aconteceu? 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos o quê? O quê? Justiça de Deus. Alguém pode levantar a mão direita para cima e dizer essa noite: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Então o que aconteceu com o novo nascimento? Você foi agora regenerado ou trazido de volta para a sua posição original. Você agora é filho, você agora é a justiça de Deus. Você tem acesso pleno diante de Deus. Enquanto você não se sentir à vontade na presença de Jesus, você nunca vai entender o que é viver a vida cristã. Amém? Então eu tenho uma posição. Jesus veio buscar o que se havia perdido. Ele não disse quem se perdeu, mas a nossa posição de justiça. É isso que nos qualifica para receber todas as bênçãos de Deus. E não é por mérito. Foi Jesus que se fez pecado. Como que Jesus se fez pecado que ele nunca pecou? Quando ele recebe o nosso pecado na cruz, ele se torna pecado. Da mesma forma, você não se torna justo por boas obras. Você recebeu a justiça de Cristo. Por isso que é pela fé. A Bíblia diz em Efésios 2:8, diz o quê? Que é dom de Deus, pela fé. Ninguém aqui foi bom o suficiente para conseguir ser salvo. Senão Jesus não precisava vir. Você com suas obras e sua meritocracia conseguiria, mas era um estado espiritual. Então você tinha um estado de pecado. E Jesus vem e resolve esse problema. Amém? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não aquele que encobre. Todos os sacrifícios do Velho Testamento eram sombras, só encobria. Mas agora um Cordeiro perfeito é apresentado na cruz. E por causa dessa oferta, você tem paz com Deus e você tem uma condição aceitável. Tem muitas pessoas que não ceiam porque elas pensam, elas ficam procurando seus erros. O que me faz estar pleno diante da presença de Deus não são minhas obras, é uma condição aceitável, é um cordeiro que o Pai enviou para mim. No Velho Testamento, o pai de família, o israelita eu estou falando, ele levava o cordeiro para o templo. E quando chegava no tabernáculo, na época de Moisés, o sacerdote analisava o cordeiro, procurava ver se ele tinha mancha, alguma mancha, tem que ser branco, sem defeito, não poderia ser aleijado. Por quê? Porque aquilo representava o sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Amém? Só que o sacerdote analisava o cordeiro, não o ofertante. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes. É por isso que você não tem que estar analisando a vida das pessoas. Quando você olhar para a pastora Lê, você não tem que olhar para os defeitos ou acertos dela, você tem que olhar para o cordeiro dela. Amém. Quem é sacerdote aqui? Quem nasceu de novo. A Bíblia diz, 2 de Pedro, somos reis e sacerdotes. Amém? Nosso papel na nova aliança não é procurar defeito nos outros. Até porque no Evangelho, Romanos 1:17, se revela a justiça de Deus, não os pecados das pessoas. Jesus não veio aqui para procurar teus erros, ele veio aqui para mostrar a você a justiça dele que vem de Cristo. Só crendo corretamente você vive uma vida correta. E é crendo corretamente em Jesus. O Evangelho é sobre Jesus. Paulo diz aos Coríntios que não lançou outro fundamento a não ser Cristo e esse crucificado. O problema é que fizeram do Evangelho uma mensagem de autoajuda. E Evangelho não é mensagem de autoajuda. Evangelho é a arma mais poderosa do universo. Ela é uma pessoa e o nome dele é Jesus. Paulo disse em Romanos 1:16, eu não tenho vergonha do Evangelho. Evangelho ou Evangelho da graça ou nova aliança é a mesma coisa que Paulo está dizendo ali. Porque Evangelho é o quê? Evangelho é o quê? Evangelho é o quê? Evangelho não é filosofia. Evangelho é poder de Deus. É por isso que a obra do inferno é aniquilar ou anular a eficácia do Evangelho, fazendo com que você não compreenda o Evangelho de Cristo.
2 Coríntios 4:4 diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Ele não cegou para as outras áreas, cegou para não entender, porque no dia que você entender o Evangelho, sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Aleluia, você vai entender sua identidade e você vai viver seu propósito e vai saber quem Deus é. Mas vamos voltar aqui, senão eu vou sair muito. Então, foi me dado um cordeiro perfeito. Diga: eu tenho um cordeiro perfeito. Todas as vezes que o inimigo tentar acusar você, você vai declarar para o inferno: eu tenho um cordeiro perfeito. Aleluia. Alguém se alegra por isso essa noite? Graças a Deus por Jesus Cristo. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 7, Paulo está falando da humanidade caída. Ele está falando da vida vivida pela lei mosaica, porque a lei, ela aponta para as suas obras, para o que você deve fazer. A graça, a nova aliança, aponta para o que Jesus fez. A lei exige obras, a graça exige fé. Na lei exige que o homem seja santo, a graça produz santidade em você. Ela te torna isso em Cristo, amém? Há uma diferença enorme sobre isso. É uma capacidade de viver a vida de Deus. Agora a nova aliança, Deus habita em nós. Tudo mudou através disso. Só que tem algo interessante. Aos Romanos capítulo 7, Paulo ele narra toda uma história de uma vida vivida pela lei mosaica. E ele começa a dizer: eu não saberia o que era cobiçar, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Tem alguém comigo? Imagine que você está na igreja, vamos dizer na parte da salinha lá em cima, e tem várias portas. E aí não tem ninguém olhando, você está sozinho. De repente tem uma porta: por favor, não entre. Secreto, sigilo ou confidencial. Esse lugar é confidencial. Tem 10 portas, só uma tem isso. Qual porta você vai ser tentado a abrir? Você passa em uma rua, só tem uma casa com uma placa dizendo assim: não jogue pedra. Vocês acham que qual casa vai ser apedrejada? Porque Paulo está dizendo que a lei instiga o pecado. Amém? Algumas pessoas pensam que pregando a graça de Deus, as pessoas vão viver deliberadamente no pecado. Mas Romanos capítulo 6, 14 diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês estão debaixo da lei mosaica. É assim que diz? Coloca na tela, por favor. Eu estou citando muito texto. Vamos começar a ler. Eu sou meio acelerado, gente. Deu para anotar, né? Digam sim, pelo menos. Aleluia. A criança está mais animada que vocês, então vamos embora. Pelo menos um aleluia, um amém, um boa noite. Eu sou meio acelerado. Minha mente fica, quando eu começo a pregar, vai vindo muita coisa. Então eu tenho que parar. Né, irmã? Ela já deu glória. Então vá devagar, pastor. Romanos 6 e 14. Gleison, eu já sei isso de cor salteado. Uma coisa você sabe, outra coisa é ter revelação. Quem aqui sabe que Deus ama você? Levanta a mão para eu ver, por favor, essa noite. Quem aqui sabe que Mike Tyson batia forte? Bate forte, tá vivo, né? Ainda bate forte. Quem sabe aqui? Levanta a mão. Você já levou um soco dele? Você sabe por informação, através dos jornais. Outra coisa é ter por experiência essa revelação. Deus não quer que você saiba o quanto Ele ama você. Deus quer que você experimente do amor dEle. Amém? 99% dos crentes sabem que Deus ama, mas Deus quer que 100% dos crentes experimentem do seu amor. Saber uma coisa, vivenciar é outra. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Pecado aqui não é hamartanos. Pecado aqui é hamartia. Substantivo e não verbo. Amém? Não terá domínio sobre vós, porque vocês estão debaixo. É isso que diz. Pois vocês não estão debaixo da... Mas debaixo da onde? O que é viver pela graça? É viver da maneira que eu quero? Não. É viver uma vida através da vida do Espírito. Gálatas, Paulo fala isso.
Me admiro tão depressa que vocês saíram da vida no Espírito e agora estão andando nas obras da lei novamente, através do seu esforço, confiar em mim mesmo, nas minhas obras. Então, a graça é o único antídoto para o pecado. Você pode dizer amém? Amém. Vamos lá, gente. Romanos 8, verso 15. Então, em Romanos 7, Paulo está dizendo: ei, quando eu pensava em fazer o bem, acabava em fazendo o mal. É a vida debaixo da lei. Por mais que você se esforce para ser bom, você vai cair em uma vírgula da lei. Porque dos 10 mandamentos viraram 613 regras. E Tiago capítulo 2, 14 diz que se você errar um tio, você já era amaldiçoado nos outros mandamentos. E ninguém consiga viver pela lei. Jesus não veio para te dar uma vida cheia de regras. Jesus veio para te dar um relacionamento. Evangelho é relacionamento. Eu posso ouvir um amém, gente? Vocês ficam empolgados com isso. Diga: eu não tenho uma religião, eu tenho uma pessoa. Isso é cristianismo. Não é uma vida rotina, sabe? Não é uma rotina religiosa. Vou para a igreja, volto, vou para a igreja. Eu estou mal, o pastor ora por mim, porque nem confia na tua própria oração. Não, todos quando neles creram. Quem é? Qualquer um que creu em Jesus, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Se você crê nele como seu salvador, você não é mais criatura, você agora é uma nova criação. Você não mudou de religião, de ministério, de igreja, você mudou de natureza. Sua essência muda. Sua velha maneira de pensar ainda está aí, agora ela vai ser renovada com a palavra. Aleluia. Vamos lá. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize, para andar de mais uma vez no temor. É por isso que Romanos 8 e 1 é o antídoto para Romanos 8 e 7. Romanos 7 é Paulo debaixo da lei. É o cara que sobe lá na salinha, tem 10 portas. Ele vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai assoviar. Quando perceber, ele vai abrir aquela porta e vai entrar lá. E vai notar, porque tinha escrito proibido o acesso restrito. É isso que a lei vai fazer. O que é que a graça vai instigar? Uma vida baseada no amor de Deus e uma vida pelo Espírito, onde você, tudo que vai fazer depende de Deus. Espera aí, eu sei fazer isso, mas não, eu não confio em mim mesmo, eu confio nele. Pai, mesmo que eu saiba fazer, me ajude. Davi foi assim toda a vida dele. Por isso que Davi é uma figura do Espírito e Saul uma figura da carne. Davi tinha um exército poderoso, já tinha enfrentado várias batalhas, e todas as vezes que ele ia para a guerra, ele nunca ia confiando no exército dele. Ele parava para orar e dizia: Senhor, é a tua vontade, me guia, posso ir. Eu sei que eu tenho força para triturar eles, mas se não for com a tua bênção, eu não entro. Quem está entendendo isso? Amém? É devolver a igreja para o governo do Espírito. Porque a igreja do Novo Testamento, a igreja de Atos, é uma igreja que não tinha Bíblia escrita, só tinha a Torá. E a Torá não era dividida como a gente tem hoje nos livros, eram pergaminhos. Eles não tinham a Bíblia como a gente tem. As cartas foram escritas depois de 30, 40 anos. João já tinha 80 anos quando escreveu. Paulo já estava numa certa idade. Como é que eles sobreviviam? Como é que aquela igreja era tão poderosa? Porque foi uma igreja governada pelo Espírito. Eles confiavam na pessoa do Espírito Santo. Hoje a gente tem tanto entretenimento que se tirar o Espírito Santo da igreja, ninguém sabe mais o que é. Porque as pessoas aprenderam a se relacionar com regras e com estruturas, e não com a pessoa do Espírito. Eu não estou dizendo que a Bíblia não é importante. Eles tinham a palavra viva, porque a palavra escrita é o Logos. A palavra rema é a palavra revelada. Eles tinham a palavra viva. Como que Abraão, a Bíblia diz o que? Romanos 10 e 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Então vamos lá, como que Abraão se torna o pai da fé se ele não tinha Bíblia? Aqui Paulo não está falando do Logos, Paulo está falando da palavra viva. A palavra de Deus, ela é importante, amém? Mas enquanto não é revelada e entendida, é só papel e tinta. Você precisa da palavra viva. Abraão não tinha canal no YouTube para ouvir pregações extraordinárias. Eu creio que se ele tivesse, ele ia me ouvir, gente, que eu falo muito dele. É o nosso pai na fé. Ele dizia: aquele pastor bonito de Paulista, com certeza eu vou ouvir aquele cara. Pelo menos ele é engraçado, né, Zéza? Eita, se eu já nem amava, irmã Zéza, agora nem amo muito mais. A senhora tinha que sair da UTI de todo jeito. Bem que eu senti falta da senhora no coração. A senhora vale por uns 50 aqui dentro.
animada. E a senhora, já viu time ruim? Não tem, gente. Tem time sem torcida. Porque o time, quando joga em casa, o time pode ser inferior ao outro, joga com força, com garra, porque tem uma torcida gritando. Você sabia que até a energia, quando a gente está aqui no culto, a expectativa que a gente tem. A gente foi para a reunião lá na casa de Cris. Gente, pelo amor de Deus, parecia que a gente estava no dia de Pentecostes. E eu disse, e tinha um bar, sabe, tocando lá uma música tão alta, que daqui a pouco ninguém mais ouvia a música do bar, só era a gente. E eu disse, a gente superou, e daqui a pouco todo mundo queria vir para cá onde a gente estava. Irmãos, foi uma glória, uma presença de Deus naquele lugar, que foi algo extraordinário. E aí o Espírito Santo falou comigo, expectativa. Às vezes você vem para a igreja só com rotina religiosa. Eu vou para o domingo porque eu tenho que cultuar, ou por medo, se eu não for, Deus não me abençoa. Não, você já é abençoado. Eu vou lembrar, agora lembrei. É porque quando você prega sem script, aí você vai esquecendo e vai lembrar. Jesus, ele foi ser batizado. Lembra disso? Eu parei aí, irmão. Onde eu fui parar? Eu fui falar de Jesus batizado. Já parei em tudo isso. Jesus foi ser batizado em Lucas capítulo 3. E quando ele estava descendo as águas, os céus se abriram e disse o quê? Este é o meu filho. Deixa aqui em Romanos, tira não, tá? Esse é o meu filho, em quem eu tenho. Qual obra Jesus tinha feito para o Pai? Que milagre. E por que ele é chamado de filho amado? Porque antes de você fazer qualquer coisa para Deus, Deus quer que você saiba quem você é. Porque muitas das coisas que as pessoas fazem na igreja ou na vida, elas estão fazendo por vazio ou por falta de senso de propósito. Eu não me encontro naquilo que eu faço, eu me encontro nele. E quando eu sei quem eu sou, até o que eu faço muda. Porque se as pessoas reconhecem ou não, eu não estou nem aí. Eu sei porque eu estou fazendo. Ah, Jesus. João capítulo 13, verso 1. Coloque, eu gosto desse versículo, me chama a atenção. João 13, verso 1. Eu amo João 13. João capítulo 13. É novato, né? De boa. Eu sou meio acelerado mesmo, irmão. Fica tranquilo. A gente vai devagarzinho. Como consequência, a fé vem pelo ouvir e ouvir. Como é que Abraão se tornou pai da fé? Ele tinha uma palavra viva. A Bíblia diz que a letra mata. Não é a letra Bíblia. Ali é a lei de Moisés. Segundo aos Coríntios 3, Paulo está falando da lei de Moisés. O ministério que trouxe morte e condenação. Os fariseus conheciam as escrituras, mas não conheciam aquele que inspirou as escrituras. Isso é uma vida religiosa. Já imaginou? Gravar toda a Bíblia e não conhecer aquele que a inspirou? Em Marcos 7, Jesus disse que eles anularam a eficácia da palavra. A palavra não perdeu o poder. Eles foram desconectados por causa de tradições, costumes e religião. Gente, isso é muito sério. Às vezes a gente está perdendo o melhor de Deus por causa da nossa tradição. A tradição não pode falar mais alto que a verdade. Jesus estava em pessoa fazendo milagre. Os fariseus, os líderes religiosos não queriam, porque eles não queriam que o povo tivesse acesso a Deus. Eles queriam que eles fossem mediadores. Deus, você pode fazer o que quiser, contanto que você fique no céu e o povo venha até nós. Orgulho, presunção, zelosos por Deus, sem entendimento. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 10. Eles têm zelo de Deus sem conhecer Deus. Zelavam as tradições a tal ponto, no sábado, Jesus curar um cara com a mão mirrada em Marcos 2, e eles ficarem tão chateados, porque o que era mais importante, Jesus disse, um boi, um animal, uma vaca, um boi de vocês, quando está com sede, vocês levam no sábado para beber água, que é um animal que não tem valor, que tem o valor que tem um ser humano. Amém? Jesus não morreu por animais, ele morreu por pessoas. Quem está comigo? Ele diz, como que vocês são tão egoístas a ponto de um animal de vocês conseguem fazer algo por eles no sábado? E por que no sábado o Filho do Homem não pode curar? Livrar dessa prisão, fazer o bem para alguém. É lícito fazer o bem no sábado? Aí eles ficaram loucos. Ele disse, o que vocês estão vendo é maior do que o sábado. Aí eles enlouqueceram. Vocês estão anulando Moisés. Moisés deu testemunho de mim. Eita lasqueira. E aí depois eles ficaram. Aí Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos.
João capítulo 8, aí eles disseram: pera aí. Eles disseram: vê como eles estavam cegos e endurecidos de coração. Eles disseram: como que você pode dizer, nós, descendência de Abraão, precisamos conhecer a verdade, que a gente nunca foi escravo? Hã? Nunca foram escravos. E os 430 anos no Egito, e o período babilônico, sírio, persa, o período do livro de Esther, de Neemias, de todos aqueles livros onde o povo estava exilado, na época de Daniel. Olha a cegueira que eles estavam. Contaram uma mentira e transformaram aquilo na verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eles disseram: como? Nós nunca fomos escravos. Que orgulho e soberba por causa de tradição e religiosidade. A gente tem tanta religião na gente e a gente não percebe. Nossa imagem, a imagem que temos sobre Deus, a imagem que temos sobre o entendimento de quem Deus é, muitas vezes é religiosa e não bíblica. A gente precisa de uma versão correta sobre Deus, mas que seja bíblica e não mundana ou religiosa. Aí Jesus disse: Abraão me viu e se alegrou. Aí eles enlouqueceram. Como que ele não tem nem 30 anos? Ele tem 30 anos, não tem nem 40. Como que Abraão viu ele? No dia que Abraão pegou o cutelo, vai imolar Isaac, o anjo, o Senhor disse: não faça mal a ele. Olha para trás. Quando ele olha para trás, tinha um cordeiro preso pelos chifres nos arbustos de espinho. Quem foi preso pela cabeça com coroa de espinho? Ele olhou para o cordeiro e estava lá o cordeiro de Deus. Aquilo era Jesus. Amém? Porque Deus não deixou Abraão matar o seu filho? Porque ele disse a Abraão: isso é só um ensaio. A palavra prova também em hebraico é ensaio. Isso é só um ensaio, Abraão. Quem vai fazer isso sou eu, mas com o meu filho. Você está ensaiando aquilo que eu vou fazer daqui a milhares de anos, na cruz do Calvário. Amém? É por isso que a cruz permanece por toda a eternidade como símbolo do amor de Deus pela humanidade. E Jesus morre de braços abertos. Se Deus quisesse medir teus pecados e te julgar, Ele não teria colocado uma cruz, Ele teria colocado uma balança. Eu não estou dizendo que tem escolhas da gente que Deus te agrada, mas eu estou dizendo que independente das escolhas, Deus continua te amando. Amém? E só o amor dele pode te transformar. Então Ele colocou uma cruz que fala de um abraço e não de uma balança. Tem alguém comigo aqui hoje? Vamos, gente, te alegra, eu estou pregando bem, viu? Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus. Chegado o quê? E que partiria deste mundo e iria para o Pai. Eu não gostei dessa versão. Tem outra versão? Essa é King James. Tem a Revista Almeida, Oliver Tree, Bíblia Mensagem. Eu tenho todas essas. Tem umas 7 a 8 Bíblias lá em casa. No meu celular eu tenho 3. Vamos lá. Tem outra versão? É, o irmão é novato. Fica tranquilo, irmão. Não vou fazer vergonha a você não. Glória a Deus pelos novatos. Que venham mais novatos para servir. Eu sei de cabeça, mas eu queria que vocês lessem comigo. Agora, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Verso 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas. Verso 3. Agora, essa aqui que eu queria, acho que aquela versão estava certa. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as... e que havia saído de Deus e ia para Deus, ele sabia o que tinha, sabia para onde ia e sabia o que estava fazendo. Verso 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomou uma toalha e... ali é um avental de escravo. Ele colocou um avental de escravo. Não era de servo, era de escravo, porque só os escravos na casa lavavam os pés de seus senhores. Ele foi para, depois da cruz, o ato de maior humilhação, que Jesus se humilha, é quando ele bota esse avental para lavar os pés dos discípulos. E hoje todo mundo querendo mostrar humildade faz o quê?
lava o pé das pessoas. Não estou dizendo por revelação, tem gente que faz guiado mesmo por Deus e é de Deus, amém? Mas aqui ele sabia quem era, sabia de onde veio e sabia para onde estava indo, e não por senso de inferioridade ou por crença de rejeição, ou para mostrar para os outros uma falsa espiritualidade. É algo que nasce do coração. Tem alguém comigo, irmãos? E o que é lindo é que em nenhum momento alguém pode te desvalorizar quando você entende quem você é. As pessoas podem dizer o que for ao teu respeito, mas isso não te machuca, isso não te fere, isso não te afeta, porque você sabe quem é. Amém? E quando você sabe quem é, nenhum serviço é desmerecedor para você. Ah, isso não é para mim, eu merecia mais. Não, você vive uma vida de gratidão e de rendição. Porque muitas pessoas não se rendem, porque elas não sabem quem são. Então ele lava os pés dos discípulos numa bacia. E isso é intrigante, porque aquele que era para ser exaltado, imagina o senhor da empresa lavando, que não é problema nenhum em varrer o chão, tá, gente? Mas eu estou falando pela posição que ele carrega, sendo o senhor, que ele tem funcionários lá contratados para isso, e ele vai e varre o chão da empresa, ou lava os banheiros, porque qualquer trabalho é digno, amém? Reinar em vida, muitas vezes a gente pensa, eu vou ser empresário e vou reinar em vida. Você pode ser uma empregada doméstica e reinar em vida. Você pode ser um zelador e reinar em vida, amém? Amém? O sucesso na vida é ouvir Deus. Qual o segredo para o sucesso? Ouvir o Senhor. Quando você ouve Deus, não importa onde você está, o teu contexto, porque quando você sabe quem é em Deus, a tua geografia não te define, o que as pessoas falam não te define. Amém? O que é que te define? Aquilo, a obra consumada de Jesus, o que Ele fez por mim naquela cruz. O meu contexto financeiro não me define mais, porque eu sei quem eu sou. Por isso que Abraão, quando foi separado de Ló, ele disse a Ló, escolhe para onde você quer ir. Você nem pensa em vantagem. Você vai até para um lugar que é seco. Você chegou lá, não por causa de você, mas porque quem está com você. Amém? Porque Isaac não contendeu com poços, brigou por causa dos poços também. Quem lembra dessa história de Isaac quando estava na terra dos filisteus? Que ele cavava um poço, dava água, as pessoas iam lá e entulhavam. Porque a inveja é desgraçada, gente. Que coisa terrível. A água que era para eles também, ele entulhava também. Vê que coisa séria. A água servia para os dois, mas por raiva e por inveja eu prefiro entulhar. Eu fico com sede, mas tu mata o meu inimigo, mata aquela pessoa que para mim é um inimigo, que não é. Isaac não era inimigo de ninguém. Isaac nunca brigou por poço nenhum, porque Isaac sabia que não era o poço, era o que estava sobre a vida dele. Para onde ele ia, as águas iam. Ou seja, pode pegar a tua igreja, a tua bateria, membros lá. Eu vou acabar com a Somos a Graça. Eu vou pegar os membros, eu vou abrir célula, vou fazer isso, convidar todo mundo. Irmão, pode levar tudo. Para onde você vai, o que está com você vai junto. Roubaram tua empresa, tomaram. Não, só levaram a instituição. Para onde você vai, a bênção vai com você. Quem está entendendo isso? Aí eu tive uma ideia, cavei um poço, levaram. Não, Deus vai dar 3, 5, 8. Não fica preso a nada, nem a ninguém, porque o que está sobre a tua vida é extraordinário. Amém? Então Abraão olhou para Ló e disse o quê? Escolhe para onde você quer ir. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Aí Ló olhou para Sodoma e Gomorra. Os campos estavam lindos. Quando você anda por vista, você vai se quebrar. Abraão escolheu um lugar que parecia ser seco, mas não era. Por quê? Porque ele ia pela direção e não pela visão natural. Quem está comigo? Vamos embora. Romanos 8:15. Toda a introdução para agora começar a pregar. Não dá tempo mais não. Estou brincando, gente. Romanos 8:15. Pois vocês não receberam o Espírito que vos escravize para andar outra vez atemorizados, mas o Espírito que clama, Abba, Pai. Abba, se você for para Israel, vai ver um judeu chamar o pai, ele chama Abba, quer dizer, não é nem pai, é paizinho. O Espírito Santo, ele deixou isso aqui de forma proposital. Por quê? Porque ele não deixou que nenhum tradutor colocasse a palavra grega, porque toda a Bíblia, ela está escrita em grego, o Novo Testamento. Algumas versões no original em aramaico, latim, mas ele trouxe uma palavra hebraica e aramaica, que é a palavra Abba, e não a palavra grega pater, ou fater, que vem do inglês. Quem está comigo?
A palavra é Abba, Abba Pai. Amém? Ela é uma palavra aramaica e hebraica. Então, Jesus, a gente precisa entender que todas as pessoas conheciam Deus como Elohim ou como Jeová. Você vai ver na criação isso. Quando a Bíblia diz, Gênesis capítulo 1, e Elohim disse, Deus disse ali a Elohim. Elohim disse, haja luz e houve. Deus ainda não se revela como Jeová, porque o homem não é criado. Quando o homem é criado, agora aparece Jeová Elohim, que quer dizer o Deus que guarda o conserto. Jeová, o Deus que guarda o conserto. Enquanto o homem não existia, aparece Deus só como Elohim. E agora ele cria tudo. Mas agora vem Jeová Elohim. E lá na frente a gente vai ver Deus se revelando para Abraão. Porque Abraão, enquanto ele tinha idade, ele conhecia Deus como poderoso. Ele sabia que Deus era poderoso. Mas ele não conhecia Deus como El Shaddai, aquele que tem todo o poder. Mas com 99 anos, quando ele não poderia ser mais capaz, Deus se revela como aquele que é capaz. Amém? Muitas vezes tem manifestações de Deus que vão vir quando suas forças se esgotarem. Porque enquanto você acha que pode, você tenta, você não entrega, você até ora e diz, Senhor, eu lanço sobre você minha ansiedade. Mas você continua controlando, você continua segurando. Tudo que Deus quer é que você aprenda a soltar. Descansar é aprender a soltar. Quando você solta o controle volta para você. Deus luta as suas batalhas quando você descansa. Mas quando você trabalha, Deus descansa. Quem está comigo? Então vamos lá. Deus apareceu para Abraão e disse, você me conheceu como poderoso, mas agora vai conhecer como El Shaddai. Ele chama Abraão e diz, eu sou El Shaddai. E Abraão com 99 anos, ele deu força, revigorou toda a sua saúde. Porque era impossível. Sara já era estéril, já era impossível, mas Abraão ainda podia ser pai. Tanto é que ele teve um filho com Agar. Mas agora era impossível. Chegou em um lugar onde nem Abraão mais tinha capacidade de produzir. Já viu aquele lugar que você perdeu todas as esperanças? Você precisa entender que para Deus nada é impossível. Olha para alguém e diga, se você está nesse lugar, agora é a hora de crer. Você está em um lugar privilegiado. O que foi que Deus disse para Paulo quando ele orou 3 vezes para Deus tirar ele de uma situação? 2 Coríntios capítulo 12. A minha graça... Não, a minha graça é suficiente. Há coisas que Deus não vai tirar você, há coisas que Deus vai te dar graça para passar. Só que você vai passar sem sentir essa coisa, amém? Você vai passar por algo e vai engrandecer o Senhor. Porque tem coisas que você ora para Deus tirar da tua vida, e se Ele tira, o diabo vai ser glorificado. Ele vai dizer, está vendo? Passou por isso porque Deus teve que tirar. Mas tem coisas que você vai passar, e na passagem dessas coisas você vai glorificar Deus. Porque você não vai olhar para o fogo, para o mar, para a onda. Você vai passar em alta voz, como Abacuque, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas no curral, eu todavia me alegrarei. Ei, eu tenho um Deus poderoso, não há o que temer. Se isso não se resolver, eu sei de uma coisa, vai cooperar para o meu bem. Irmãos, até coisas ruins, não é Deus que cria, mas quando bate em você, vai virar bênção. Foi isso que José entendeu. Os irmãos de José chegaram para ele e disseram, ei rapaz, meu pai morreu, você agora vai querer nos pegar e se vingar. José disse, se eu quisesse me vingar, tinha me vingado lá atrás. O mal que vocês fizeram, Gênesis capítulo 50, Deus transformou em bênção. Há coisas que a gente não está entendendo agora, mas lá na frente você vai entender que tudo cooperou para a tua vida. Te trouxe experiência, maturidade. Paulo disse que a tribulação produz perseverança, perseverança, paciência, paciência. Sabe, gente, a Bíblia não é um livro para me dar só rotas. Tem gente que abre a Bíblia, eu estou passando por algo, Senhor, me mostra quem é o meu. Aí abre a Bíblia e põe o dedo, se sair ali é, se não for não é. Não, a Bíblia não é um horóscopo. A Bíblia é um livro de maturidade. Quando eu leio a Bíblia, não é para saber o horóscopo, onde eu vou, quando não vou, arrumo um emprego, não arrumo, boto currículo naquela empresa, eu não boto, não. Eu tenho o Espírito Santo para me guiar, amém? Tem coisas que não estão na Bíblia. Qual empresa eu vou trabalhar? Não tem na Bíblia dizendo isso. Mas eu tenho o Espírito Santo e Ele me guia pela palavra. Quem está comigo? Mas a gente precisa entender algo aqui essa noite. Não é um horóscopo. Eu me lembro quando eu me converti, me ensinaram isso. Gente do céu, uma vez eu abri num livro de Isaías, quase que eu morro. Passei uma semana tão mal, meu Deus, é isso que você quer de mim? E o pastor, que quando abriu, o pastor estava pensando em se matar. Estava mal, angustiado, com depressão, abriu a Bíblia e estava lá. O que tiver de fazer, faz logo. Aquele texto de Judas, né?
Miserável. E me ensinaram isso, eu abri a Bíblia, Adriel. Não, a Bíblia é um livro para procurar Jesus. Amém? E quanto mais eu tenho revelação de Jesus, meu Deus do céu, eu vou amadurecer a tal nível de forjar o meu caráter, minha visão, minha identidade, a tal ponto de saber qual escolha tomar. Amém? Mas eu imaturo, menino da fé, aí abre a Bíblia, Senhor, é ele ou não é? É ela ou não é? É ele não, é Senhor, já viu o peitoral dele? Aí abre lá, tá lá, o meu amado é meu, no livro de Cantares. E tem gente que já marcou, entendeu aquele texto, para a mente concordar com o que quer. Uma vez uma pessoa veio para um aconselhamento pastoral, que a gente chama de aconselhamento. Irmão, eu passei 3 horas com a abençoada. Quando terminou, aí eu falando com ela, tudo que eu falo, eu dizia, eu já sei. Tinha uma hora que eu parei, irmã, 3 horas aqui com a senhora, é sério. Se a senhora sabe tudo, o que a senhora está fazendo aqui? Fiquei sem entender. Porque há pessoas que não querem instrução, elas querem que você concorde com o que elas querem. E eu fiquei admirado, que 3 horas, gente, eu estava cansado, gastei saliva, isso mesmo. Gastei saliva, cansado, de repente, a irmã disse isso, eu olhei para ela. Aí depois ela marcou outro gabinete de novo, outro aconselhamento. 15 dias depois do aconselhamento, eu digo, rapaz, disse, irmã, calma aí. A senhora já sabe tudo, eu que estou precisando ter um com a senhora. Depois de um mês estava eu ligando para ela, irmão, eu queria muito falar com a senhora, o que foi? Eu preciso de um conselho. É igual a Pedro, sabe mais do que Jesus. Já viu o discípulo dando conselho? Pedro deu conselho para Jesus, sabia? Você não pode morrer não. Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás. Vamos embora para a Bíblia, amém? Só que nunca no Velho Testamento o nome Abba é usado. Sempre Jeová Jireh, Nissi, El Sabaoth, El Elyon, Tissidikenu, Rafa, Adonai, Chamar, Deus presente está, Tissidikenu, Senhor minha justiça, El Sabaoth, Senhor dos exércitos, Jeová Jireh, o Deus da minha provisão. Ninguém nunca conheceu Deus como Abba. E olha que os nomes redentores de Deus são extraordinários. Mas agora aparece Jesus. Quem está comigo? Em Romanos 8,15 diz que você não recebeu um espírito de temor. Esse medo aqui não é medo de cobra, medo do crime. É um temor que havia no coração da humanidade com relação a Deus, que foi colocado desde a queda do Éden. 1 João 4,18. Porque a nossa vida sempre é resposta de medo ou do amor. O contrário do amor é medo, e o contrário do medo é amor. A gente acha que o contrário do amor é egoísmo. Não é. O contrário do amor é medo. O egoísmo é fruto do medo. Amém? Então olha o que a Bíblia diz. No amor não há temor, medo. Antes o perfeito amor lança fora. Porque o temor, ele traz consigo punição, uma consciência de de condenação. E o que teme não é aperfeiçoado. Eu gosto da versão que diz, aquele que teme não sabe que é amado. Só o perfeito amor lança fora todo. Mas toda a nossa vida é dirigida por amor ou por medo? Toda a nossa fala, todo o nosso pensamento está ligado a essas duas vertentes: o amor ou o medo. Toda a resposta que damos está ligado a isso. E aí vem o amor de Deus. Deus se revela como amor e como Pai na pessoa de Jesus. Quem está comigo? E você recebeu um espírito de filiação dentro de você. O Espírito Santo, o seu espírito clama, Abba. João capítulo 3. Sabe, a maior história de amor não está no filme de Titanic. Está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que neles creiam, tenham. Era o único filho. E agora quantos filhos Deus tem? É uma semente que Deus planta para ter uma grande colheita. Amém? Então você pode ter vindo de uma família ruim, de um pai ruim, da ausência de um pai. Isso não justifica quem Deus é. Ele se revela na pessoa de Jesus para você entender o quanto Ele ama você. Vamos correr aqui. Você sabia que muitas vezes as pessoas estão tentando ensinar os outros a orarem? Você precisa aprender a orar. Realmente existem alguns tipos de oração na Bíblia. A oração da fé, a oração de concordância, existe a oração de intercessão. Existem alguns tipos de oração. É bíblico isso? Sim, pastor, é sim. Mas eu não preciso aprender como orar.
Porque eu me lembro quando eu me converti, tinha cada oração bonita. Eu chegava às vezes no lugar de oração. A gente tinha um grupo de intercessão, ou ciclo de oração na época. Cheguei a ser até pastor na Assembleia de Deus. E eu me lembro que as pessoas, quando se reuniam assim, não da Assembleia, tá? Em essas reuniões que eu ia, e as pessoas estavam orando: oh Deus, que não há nada de errado, ore do seu jeito, amém? Mas muitas vezes a forma de orar, a gente aprendeu com alguém que escutou do irmão, que escutou do irmão, e todo mundo orava assim, e eu dizia: que coisa. E já vai eu no meu quarto: oh Deus, tinha que fazer aquele tremor. E não é. Imagina um filho que está aprendendo a falar. A minha filha, todo mundo tentava, até a mãe tentou fazer com que ela chamasse logo mamãe, mas a primeira palavra que saiu da boca dela foi papá. Eu acho que seja mais fácil. E ela foi papá. Só que de madrugada, quando ela acordava, ela tinha por volta de 1 ano, 2 anos. Ela já sabia falar, então 2 anos, 3 anos. E eu me lembro que estava no quarto ao lado e ela gritava, gente. Era aquele grito, 3 horas da manhã. Pai, era tão alto que eu me acordava assustado. Corria, botava ela no braço. E quando eu colocava ela no meu braço, sem dizer uma palavra, ela já dormia. Ela não gritava: ó Pai, que supre minhas necessidades do quarto do lado. Você que paga minhas contas, você que me veste, ó tu que me vestes. Não, ela dizia: Painho. Só que num grito de socorro. E eu nem falava nada, eu só a colocava nos braços. O segredo da oração está no nome. Você não precisa aprender a orar, mas precisa aprender a chamar Deus de Pai. Olha para alguém e diga: você não precisa aprender a orar, mas precisa aprender que quando estiver orando, Deus é seu Pai. E tudo que você precisa muitas vezes é dizer: Pai. Já viu aquela oração que você não tem uma palavra na boca? Eu já fiz a oração que eu só fazia chorar. Eu só dizia: Pai. Quem já orou assim? E dentro de você vem aquele regozijo, aquela angústia vai embora, os medos vão embora, porque tem algo na revelação do nome Pai que quebra todo medo, que quebra a ansiedade. É como pegar essa ansiedade e derreter. Você já viu manteiga se derretendo numa panela que está ao fogo? É o que vai acontecer com os teus temores, ansiedades e medos, quando a revelação de quem Deus é como Pai na tua vida vai acontecer. E eu me lembro que Júlia gritava: Pai, e não era uma vez, era por anos. Toda vez que ela tinha pesadelo, e tudo que eu precisava era só colocar nos meus braços. A coisa que Deus só coloca você no braço. Amém? Você não precisa aprender a orar, mas precisa aprender a chamar Deus de Pai. Muitos de nós, quando vamos orar, que não é errado, mas parece quando você fala: Deus que está no céu, ó Deus que está no céu. Isso é muito longe. Deus não está distante de você. Parece que há quilômetros, Juninho, milhares de quilômetros, galáxias para poder Ele me ouvir. Não, a Bíblia diz que Ele habita em nós. Ó Deus que está no céu, não. Ele habita em você. O segredo da oração é aproximação. A oração não manipula a Deus. Ela te leva a um lugar de fraqueza consciente e de dependência do Senhor. Quando eu oro, eu estou dizendo: Deus, eu preciso de você. É um entendimento de que sozinho eu não posso fazer. Quem está entendendo isso? E é onde você troca suas forças com Ele. Em Isaías 40 ele diz que os que confiam no Senhor serão como águias, correrão e não se cansarão, voarão e não. Por quê? Porque quando você vai para a comunhão com Deus na oração, as forças são trocadas. Ele pega a sua fraqueza e coloca em você a força dele. Tem alguém comigo? Mas isso está ligado ao nome Abba. Olha Jesus em Mateus 6:25. Quando as pessoas estavam ansiosas, seus discípulos, ele disse: não andeis preocupados por coisa alguma. Olhem para as aves do céu, elas não ajuntam em celeiro, elas não trabalham nem fiam, e o vosso Pai Celestial Ele disse: o meu Pai Celestial. Disse o vosso, por quê? Porque ele estava gerando nos seus discípulos o entendimento de paternidade, de quem Deus é. A primeira vez que Deus aparece como Pai é no batismo, porque esse é o meu filho, ali se revela como Pai. Mas a palavra Abba é na oração do Pai, é na oração do Pai Nosso,
que muita gente fica repetindo aquela oração, que não é errado, você pode repetir, mas aquela oração ela já foi cumprida em Cristo. Não é uma oração para ser repetida, é uma oração modelo. Começa dizendo Pai Nosso que está, é ali que Deus se revela como Abba. A primeira vez que o nome Abba aparece na oração. E Pai é o quê? Segurança, proteção. Eu não estou falando de pessoas ausentes que nunca entenderam o que é ser pai, porque eles também nunca tiveram, e aí só reproduziram o que receberam. E às vezes não é nem maldade da pessoa, é aquilo que ela não teve, a crença se alastrou, então ela não soube passar. Muitos nossos pais, sabe, quem aqui fez um curso para aprender a ser pai? Quem aqui fez um curso para aprender a ser mãe? Muitas vezes essa coisa de paternidade é passada naquilo que você viu nos seus pais. Tem alguém comigo? E é por isso que é tão importante o nosso exemplo, principalmente para os filhos, porque é reproduzido. Só que Jesus está trazendo o entendimento para os seus discípulos. O vosso pai. Ele poderia ter dito o meu pai alimenta elas. Ele disse o vosso. Vocês não precisam se comportar como pessoas que não têm Deus. Os gentios são assim, os pagãos são assim. Se preocupam com o que vai comer, com o que vão beber, com o que vão vestir. Eles olham os lírios. Nem Salomão com toda a sua riqueza se vestiu como um deles. O que é que ele está dizendo? Ele é teu pai, ele cuida de vocês. Amém? Eu não sei o que você está passando aqui essa noite, mas eu quero te dizer, Deus cuida de você. Ele é seu pai e ele cuida de você. Ele não vai deixar a coisa pela metade. Aquele que começou a boa obra vai terminar essa coisa. Enquanto as coisas não se resolvem, eu preciso caminhar com o entendimento de quem Ele é meu pai. E quando os ataques vierem em minha mente, eu tenho um pai. Deus é meu pai, Ele não é só meu Deus, Ele é meu pai. E muitas vezes você vai precisar orar dessa maneira. Eu contei para vocês há um tempo atrás, eu passei um conflito, período de pandemia, sabe? Tudo quebrou, tudo faliu, tudo aconteceu e a gente devendo milhões. E de verdade, chegou num tempo encurralado, você vai se alimentando, sabe? Você sempre vai manifestar aquilo que você se alimenta. Se alimenta da palavra para você ver o que vai acontecer. Olhe para o lugar certo. Sabe por que Pedro afundou? Porque olhou para um lugar que Jesus não estava. Sempre que você tira os olhos de Jesus, você vai afundar. E eu me lembro que eu gostava de dirigir e falar com Deus dirigindo. E nesse dia me deu um desejo muito grande de tirar a minha vida. Eram anos atrás, ninguém nunca pensou assim, né? Tá bom, irmão, eu vou contar minhas fraquezas para vocês. Eu não sou super-homem, amém? Eu preciso todo dia renovar minha mente com a palavra de Deus e me alimentar do amor de Deus. Porque alguém pensa, fulano é o pastor. Não, ele é só mais um servo de Deus. O pastor não é melhor do que ninguém. E se ele é um pastor, ele está aqui para servir, ajudar as pessoas, amém? Porque hoje tem muita gente que é líder e faz a igreja de capacho. Vocês têm que me honrar, é uma honra exagerada. E os membros adotam tanto essa coisa, porque endeusa a pessoa de uma forma que parece que é Deus aquela pessoa. E não há nada de errado na honra, a honra tem que realmente preceder o favor. Amém? As pessoas, questão de honra vem do coração e não é obrigado, não é exigido. Imagina que eu exijo de alguém me honrar. Não, isso não existe. Uma vez eu vi um pastor que alguém chamou ele pelo nome, ele ficou indignado. Me chame de pastor fulano de tal. Eu prefiro que me chame pelo meu nome. Amém? Não tem problema algum você me chamar de Gleison. A honra não está em me chamar de pastor ou me chamar de Gleison. A honra está em atitude do coração. Eu posso te chamar de Marcos e te honrar. Amém? Te servir, ser uma bênção na tua vida. Porque é atitude de coração. Porque existe uma falsa honra. É na ausência que a verdadeira honra existe. Estou na frente de Juninho. Juninho, teu cabelo está vindo por trás. Rapaz, você viu com aquele cabelo de Juninho, se eu fosse eu já tinha tirado. É sobre isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas não revela o outro, revela sempre a gente. Pastor, você não sabe o que falaram. Beleza, revelam eles, não o que eu sou. Eu não preciso ser resposta do mesmo nível, porque eu não sou o que ele é. Amém? Eu entendi quem eu sou, eu não preciso responder nesse nível. Eu me lembro de pessoas que saíram da igreja, ou que caminhavam com a gente no passado. E as pessoas me choravam. Irmão, já tive encontro com Deus. A gente em eventos, a pessoa chorar, me abraçar. Só faltava lamber meus pés, até molhar, enxugar. E estava igual aquela mulher que enxugou os pés de Jesus com os cabelos. Irmão, sai da igreja. Mete o pau em você. Você fala assim, meu Deus, o que é isso? E eu aprendi também que ninguém é de ninguém, amém? Ninguém me pertence. O verdadeiro pastor leva as ovelhas para o pastor verdadeiro, que é Jesus. Ninguém me pertence aqui, todo mundo pertence a Jesus. Amém? Eu nunca levei o povo para mim. Você tem que levar as pessoas para Cristo, depender de Jesus e não do pastor. Quem está entendendo isso?
E aí um filme passa na nossa mente. Para que dizer essas palavras quando não há algo no coração? Então, voltando aqui, Jesus disse: o vosso Pai Celestial as alimenta. Irmão, por causa da hora eu já vou começar a ceia. Queria chamar já o grupo de louvor aqui à frente. Mas João, deixa eu pegar o texto que eu quero ler. Você não precisa aprender a orar, mas aprender a chamar a Deus de Pai. Amém? Já percebeu que muitas vezes a gente se sente tão forte que a gente não fala nada para Deus? Deus quer que você fale. O povo de Israel, a Bíblia diz que eles passaram 430 anos como escravos. E quando eu olho para aquela passagem, eu digo: por que tanto tempo a Deus responder? Porque enquanto eles diziam, a Bíblia diz que Deus ouviu o gemido. Chegou um ponto que eles começaram a gemer, clamando. E a Bíblia diz que Deus ouviu o gemido. Porque enquanto eles estavam dizendo: eu aguento, eu posso, Deus não responde, Deus não intervém. É por isso que a oração é um lugar de consciência de fraqueza. Muitas vezes a gente até tem um problema, mas a gente se acha capaz, tenta resolver, tenta dar jeito. E é por isso que não há intervenção de Deus. Um dos pontos com relação à oração é que você precisa entender Deus como seu Pai, e você precisa entregar. Você não pode achar que é forte demais. Eu aguento, eu posso. E é por isso que Deus não se levanta. Então aquele povo passou muito tempo sofrendo até não aguentar. Quando eles não aguentaram e gemeram, aí Deus agora se interviu. Deus agora se levantou e enviou um libertador. Amém? Para encerrar, 1 de João capítulo 2, verso 15. Pastor, nós precisamos de mais pregações sobre vencer o mundanismo. O mundanismo entrou na igreja, a gente precisa de pregações sobre isso. E como é que são essas pregações? Deixa de fazer isso, deixa de usar aquilo. Porque as pessoas pensam que mundanismo é maquiagem, não tem nada a ver, gente. Já viu uma casa, as paredes estão caindo, o que a gente precisa fazer? Rebocar, não é assim? Sim ou não? E a maquiagem dá um embelezamento, né, gente? Um dia desse eu vi uma pessoa no Instagram. Quando eu vi pessoalmente, sério? Se o anjo viesse com o endereço do Instagram, ele não ia reconhecer a pessoa. Tá igual aquela mulher que sofreu um acidente e quando chegou no hospital, descobriu que tem uma doença e precisava passar 6 meses se tratando. E aí ela falou com Deus: Deus, eu vou morrer. Deus disse: não, meu filho, você não vai morrer. E ela disse: já que eu não vou morrer e vou precisar passar 6 meses no hospital, então eu vou fazer um monte de cirurgia plástica. Aí ela fez lipoaspiração, fez um monte de coisa, fez procedimento no rosto, que hoje tá uma coisa séria, né? A pessoa nem mais é ela. Precisa melhorar uma coisinha ou outra, gente. Quando nasce bonito assim, feito que não precisa melhorar nada, aí é melhor, mas ser bonito dá trabalho, sabia? E custa caro para manter. Fica rindo, né, Adriel? Então essa mulher fez lipo, fez um monte de coisa, fez cirurgia plástica, mudou o rosto. De repente, com 6 meses no hospital, ela deu alta, o médico deu alta para ela. Quando ela chega na frente do hospital, tentando pegar um Uber, um carro bateu nela, puf, ela morreu. Quando ela chegou no céu, ela disse: mas Deus, você disse a mim que eu não ia morrer. Aí Deus olhou para ela e disse: eita, desculpa, filha, eu não te reconheci. Tem gente que perdeu tanta identidade, irmão. Eu estava vendo famosos perderam a identidade. E agora está uma febre de identidade. As pessoas botando coleira no pescoço e achando como um cachorro. Eu vi um dia desse o cara com uma pata de cavalo andando lá na Europa. Vê que coisa séria. Uma geração sem identidade. Por isso que Jesus ficou transfigurado, desfigurado na cruz, para devolver identidade e propósito. Então o mundanismo não se vence com a lei mosaica, ou dizendo pare de fazer isso ou pare de fazer aquilo. Olha o segredo do mundanismo: não ameis o mundo nem o que nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. A Bíblia não está dizendo que as pessoas que amam o mundo é porque elas não amam a Deus. A Bíblia diz que as pessoas estão amando o mundo porque o amor do Pai não está neles. O filho pródigo saiu de casa porque não conhecia o pai. O mais velho estava tentando trabalhar para o pai para receber algo dele, porque também não conhecia o pai. Quando ele perdeu tudo, o filho pródigo, em João capítulo 15, a Bíblia diz, verso 17, diz que quando ele caiu em si, ele disse: na casa do meu pai, até os empregados vivem bem e comem do melhor.
Então, até quem trabalha para o Pai vive bem. E ele fez um discurso e disse assim: eu vou voltar para casa e vou dizer ao Pai: eu não sou digno de ser chamado mais seu filho, mas me recebe como um trabalhador. Irmãos, vê a bondade de Deus. O que fez ele voltar? A bondade do Pai. E ainda tem uns que dizem: o mundo é tão bom que as pessoas preferem o mundo do que Deus. Não, as pessoas preferem o mundo porque não conhecem quem Deus é. Porque no dia que experimentar o amor de Deus, nada mais. Ei, quando você descobre a razão pela qual você existe, nada mais consegue te satisfazer, a não ser o propósito do Senhor. Não ameis o mundo. As pessoas estão amando o mundo porque o amor do Pai não foi revelado para eles ainda. O filho pródigo voltou para casa, ensaiou um discurso, e quando chega o pai nem escutou o discurso dele, já abraçou, já atacou o beijo, botou roupa, anel, sandália, nem esperou ele dizer, e não recebeu com ele. Voltou para trabalhar, para merecer. Mas ele era filho, e o pai recebeu como um filho. Amém? Quem está entendendo isso? É a bondade de Deus, gente. Tem muita gente que está indo a Deus com medo. O medo não pode transformar ninguém. Muda o comportamento por um tempo, mas não transforma. Só o amor de Deus transforma a vida de uma pessoa. Só a revelação do amor de Deus pode transformar alguém. É por isso que nós estamos aqui no Dia dos Pais, falando de quem? De Deus como Pai, que é a revelação do amor dele. Enquanto você não entendeu quanto Deus ama você, quando você se vê pressionado, você não vai entender que Ele vai cumprir. Sabe por que Deus vai cumprir a promessa? Porque Ele me ama. Porque Ele é fiel com sua palavra e Ele me ama. Eu não tenho desconfiança do amor dEle. E agora, entendendo que Ele me ama, eu não estou entendendo o processo, mas eu entendo que porque Ele me ama, tudo coopera para o meu bem. De uma coisa eu estou certo, de que nem morte, nem altura, nem profundidade, nem peste, nem fome, nem guerra, nada me separa do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus. Para de procurar o amor de Deus nas tuas circunstâncias. Procura em Jesus, que você vai ver o quanto Ele ama você. E aí sim você vai olhar para as suas circunstâncias de maneira diferente. Como Paulo: eu sei que tenho crido. Paulo disse: eu estou certo de que nem morte. Ali é fé, gente. Eu sei porque sei. Quando eu tenho revelação do amor de Deus, eu não vou procurar o amor dele em minhas circunstâncias, mas agora eu olho para minhas circunstâncias por uma perspectiva e uma ótica diferente. Eu olho para aquilo e digo: isso não me faz bem, isso não vem de Deus. Mas uma coisa eu sei: Deus me ama tanto que até isso vai cooperar para o meu bem. Oh, aleluia. Isso vai fazer você dormir melhor, porque tem coisas que você nunca vai ter explicação e vai precisar crer mesmo assim no Senhor. Por isso que a fé não se explica, se aplica. Quem está entendendo isso? Não ameis o mundo nem o que nele há. Então mudanismo não é a roupa que as pessoas usam. Não tem nada a ver com maquiagem, com roupa. Mudanismo está ligado a algo maior. Verso 15, verso 16. João 15, 17 ou 18. Ih, rapaz, mudaram. 1 João capítulo 2. Mudaram para João 15. 1 João capítulo 2, verso 15, por favor. Aleluia. A gente vai cantar essa canção mesmo. 1 João capítulo 2, verso 15. Você já vai direto para o 16. Oh, aleluia. Há uma presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Verso 16. Porque tudo que há no mundo, o que é o mundanismo? É a concupiscência e a concupiscência e a soberba da vida. Não é do Pai, mas só a revelação do amor do Pai vai nos tirar disso. A soberba da vida, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne é vencida na revelação do amor de Deus. Quer fazer a igreja parar de ser mundana? Não é pregando para eles pararem de ser mundanos. É quando eles entenderem o amor do Pai na vida deles.
Porque eles vão olhar para aquilo e vão dizer: não se compara, nada é melhor do que Ele. Jesus diz: da água que eu te der, essa água que você está bebendo, mulher, vai voltar a ter sede, mas daqui eu proporciono, sacia todas as sedes. E não só mata a tua sede, mas faz de você um bebedouro para outros que vão beber. Você passa a ser fonte para a vida dos outros. Porque o amor não para em você, ela vai transbordando, vai transformando tudo, aonde você passa, o que você toca, teus relacionamentos, tua geografia muda, tua vida muda. Uma mulher que se esconde para beber água, agora vai para toda a cidade levando uma água, onde a cidade olha para ela, sabia que ela era adúltera, e olha para ela e diz: não, há verdade nela, porque agora nós estamos vendo a essência dessa mulher. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Levantar a mão bem alto essa noite e dizer: eu tenho um pai. Diga mais uma vez: eu tenho um pai. Até de perdas e danos, a revelação do amor do pai vai te proteger. Foi isso que Jesus fez na oração sacerdotal em João 17. Mas não dá mais tempo hoje. Então, quando a gente adorar, a diaconia vai passar, os diáconos vão passar com a ceia. Você não toma logo. Nós temos o costume de esperar uns pelos outros. Amém? Então, nessa noite, vamos ceiar com alegria, celebrando Jesus. Solta essa canção.